demais estar com você mais uma vez no nosso encontro, no nosso consultório de família, no meu sofá, na sua companhia, aí onde você está, na sua casa ou em qualquer outro lugar. Muito obrigada pelo seu carinho de sempre. Você que nos acompanha já há muito tempo. Ou para você que está descobrindo a Novo Tempo agora, descobrindo o consultório de família, esse é um programa que nós temos com muito carinho feito a cada dia pensando em você, pensando na sua saúde mental, pensando na sua saúde emocional, nos seus relacionamentos, na sua vida. Nós nos importamos com você e nos importamos sem nenhuma pretensão de sabermos tudo, de termos todas as respostas. Mas quando a gente propõe ao menos o diálogo, a descoberta, o estudo, perguntar e, diante das respostas, fazer reflexões, nós podemos, então, deixar que mudanças aconteçam. E nós também somos responsáveis por produzirmos o que é um caminho novo para a gente. Sabe que às vezes eu fico pensando que nós esperamos muito que as coisas aconteçam naturalmente. Nós esperamos que as coisas venham muito facilmente. E quem não quer? É natural que queiramos a vida mais fácil do que ela muitas vezes tem sido. Mas não dá para fugir, que é na dificuldade, é no enfrentamento das dificuldades, é no dia a dia que nós vamos aprendendo, mais do que qualquer outra coisa, que ser gente é aproveitar de todas as competências justamente para buscarmos soluções, resoluções, tomarmos decisões e, ao máximo que pudermos, acertar um caminho. Isso não significa que não vamos errar. E aí é que está, é que quando erramos, também temos a oportunidade de aprender. Ninguém nasce pronto, ninguém tem todas as respostas, não existe ninguém que saiba todas as coisas, que seja perfeito, que não cometa erros, que não cometa equívocos, que não faça escolhas equivocadas. Jamais, isso não existe. Pode ser religioso, pode ser doutor, pode ser uma pessoa comum no seu trabalho comum ou em grandes cargos, grandes funções, pode ser alguém famoso, famosa, alguém com muita inteligência, mas ainda assim está sujeito a fazer escolhas equivocadas, a cair em erro e vai ter que ter a condição, vai ter que aprender nestas condições a se recompor, a se organizar e tocar a vida. Portanto, nenhum sentimento de desprezo a si mesmo, nenhum sentimento de que é o último ou a última, que é o mais sofredor de todo o universo. Mas vamos lá, levante a cabeça, erga o seu próprio corpo e diga: estou aqui. Ainda que em pedaços, posso outra vez ser recomposto. E isso tem muito a ver com fé. O Deus que você crê, no Deus que você confia, no Deus que você espera. Porque se olhar muito para si, se olhar muito em torno de si, talvez você só encontre motivos para choramingar, para lamentar. Mas se erguer a cabeça, olhar para o alto, olhar para frente, pode ter errado, pode ter feito sofrer e pode estar sofrendo também. Nós podemos ainda encontrar muitos motivos para acertar, confiando e acreditando que a mão de Deus está estendida para nós. Confie nisso e muita coisa pode ser diferente na sua vida. Hoje nós vamos falar aos pais. Queremos dar algumas orientações aos pais. Repito, sem nenhuma pretensão de sermos donos da verdade, mas queremos jogar aqui na mesa esse tema, orientação aos pais. Em que os pais têm errado? Como os pais têm trabalhado a educação dos seus filhos em tempos pós-modernos, quando me parece que às vezes a criança é o centro de todas as atenções. É ela quem manda, é ela quem dita as regras da casa. E me parece que os pais às vezes ficam reféns. Então, assunto próprio para esse mês, o mês da criança, o mês que nós vamos celebrar a criança, mas vamos celebrar por que prisma? Dando à criança a liberdade de ser criança, de fazer dela um adulto completo, um adulto com todas as faculdades bem desenvolvidas, mas para isto, o que nós, como pais, precisamos aprender? Fica aqui com a gente, deixe o seu recadinho na nossa página no facebook.com/consultoriodefamilia.nt. E as minhas convidadas e você, juntos aqui faremos um bom programa. Pode ser? Minha primeira convidada eu apresento a você. Ela é psicóloga, é psicoterapeuta e vem nos ajudar a entender um pouco mais desse universo da paternidade, da maternidade, da família, pensando na criança. Thelma Witzig, bem-vinda! Muito obrigada, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Com esse sorriso lindo, eu sinto que é realmente um prazer. Eu estou muito feliz, muito feliz. Obrigada.
Também vem conversar com a gente ela que está lançando um novo DVD. É o 5º, a nossa amada, linda tia Cecel. Bem-vinda, Cecel. Obrigada, Darleide. Hoje, overdose de tia Cecel. Não é overdose, porque não cansa. Cecel, eu sei que você já esteve e ainda estará em outros programas falando sobre o seu trabalho. Sim. Mas aqui você, mais uma vez, levantou a bandeira da família, dos filhos e dos pais esse juntos. trabalho até o que mais eu estou levantando a bandeira da família, sabia? Porque, logicamente, falando muito sobre a criação, né? Sim. E a família é como uma coisa tão especial. Tem uma música com o título Família Diferente, que já tocamos hoje no programa do Perfil Musical. E também envolve bichinhos, dinossauros e tantas coisinhas mais. E a minha coreografia entre famílias. E aí, então, e também um pouquinho da minha família, que você nem viu ainda, né? É verdade. Tem aí um pouquinho da minha família também. Por que essa temática se fez mais presente agora? Eu vejo, assim, a grande necessidade mesmo de trazer a família para as crianças. Porque eu acho que esse contexto de família está tão assim deturpado. Como que é realmente a família? As crianças estão perdidas nesse ponto, eu creio, né? Com certeza. E aí eu quis puxar para isso, para reafirmar que a família é um presente de Deus, que Ele é quem criou a família, e que é importante para o crescimento, para a formação do caráter, para tudo. Se a gente não tem essa base que é a família, eu não tenho um bom futuro, eu não tenho... Afeto, apego, eu me perco. Identidade. A gente vê muitas crianças assim, perdidas no caminho, porque às vezes falta essa estrutura, né? Da casa, da base. Porque não são os professores que vão dar isso para os filhos. E aí você acabou trazendo os pais para participar também, né? E aí tem um clipe, que é o título Salmo 23, que é O Senhor é meu pastor, né? E aí então eu trouxe os pais e os filhos. A gente faz uma coreografia com todos eles. Então ficou muito alegre, muito animado e foi assim divertido a gravação também. E é tão bom estar todo mundo junto, né? A família mas é uma algo muito de bom. característica do seu trabalho, né? Ser divertido, porque afinal de contas não dá para ser diferente para criança. Mas você consegue fazer o seu trabalho sempre com muito divertido, seus DVDs muito engraçados. Você se caracteriza, o povo gosta, né? Você se entrega, se joga, sim, faz caracterização. E aí a criança se identifica com essa alegria que é de cantar e de também viver uma mensagem. E tem uma coisa assim que eu não sei se já comentei isso, mas quando eu tinha o Lucas pequeno, meu mais velho, e nós sempre moramos distante, né? E ele, quando chegava a família, ou a gente vinha até Sorocaba para encontrar a família, ele abraçava assim minha mãe, abraçava minha sogra e falava assim, eu amo família. Ai, que lindo! Isso daí ficou marcado para mim, sabe? Nossa. E aí a gente começa a ver como é importante para a formação da criança. Você se sente segura, né? Nossa, demais. Mas não é essa música que nós separamos um trechinho agora, o da família, mas é sobre a natureza, que é um tema sempre presente também no seu trabalho, porque é importante saber que Deus é o Criador da natureza, o nosso Criador, o Deus Criador. Roda aí pra gente sentir um pouquinho do novo trabalho da tia Cecel. A nossa parte é preservar e não deixar um bichinho chorar. Fomos criados pra governar. Vou da natureza cuidar. Meu cachorrinho amar. Todas as plantinhas regar. Que Deus criou é meu lar. Vou da natureza cuidar. Meu cachorrinho amar. Todas as plantinhas regar. Que Deus criou é meu lar. Lindo, muito bom. E quando a Cecel dizia que a família fez junto, é porque os desenhos são de um dos seus filhos. Felipe é quem fez os desenhos e a animação, né?
Quem trabalha também com a Minha Vida, Uma Viagem, né? aham. E aí também o Gabriel, toda a produção musical, e o Lucas na parte de roteiro, logística, de gravação e tal, eles que me... Que ótimo. eles Ai, falam que assim, mãe, você não fala nada. Tudo bem. Tudo bem, eu só obedeço. Aí agora eu que tenho que ficar quieta, né? Porque chega uma hora que os filhos mandam nos pais, né? Chegou. É verdade. É isso, muito bom. Fica a nossa dica aqui desse material lindo, desse DVD tão especial, que nesse mês das crianças, né, mais um presente para você, com qualidade e com muito amor de Deus aí nesse trabalho para você. Mais um lançamento da gravadora Novo Tempo também. Parabéns, Cecel. Obrigada, Parabéns, Iglesias. família Iglesias. Obrigada. Lindos, lindos demais. Muito bom. Fica a dica para os pais e para os filhos também, que já amam o seu trabalho certo. Vamos lá. E o tema de hoje, já deixou seu recadinho na nossa página no Facebook? Estou te esperando. Já vou dar uma olhadinha lá. consultoriodefamilia.nt. Thelma, vamos nós. Bora. Agora é Todos com você. nós. Não. Você Nós está na todos, conversa. exatamente. Mãe de 3 filhos, formada em pedagogia, lida com crianças há muito tempo. Não vai fugir da conversa. Thelma, o que você toma assim como ponto inicial para nós pensarmos sobre alguns cuidados em termos de orientação aos pais em lidar com uma geraçãozinha que já vem assim, parece que com um chipzinho, já sabe de um monte de coisa que a gente não sabia, Exatamente, num tempo muito, muito veloz, rápido, né? exatamente, muito rápido, os pais um pouco perdidos, os pais às vezes bastante, refém deles, como eu disse anteriormente, não sei, por onde a gente começa essa conversa? A gente começa enfatizando a pertinência do tema, não é? Que não podia ser mais apropriado, principalmente para essa semana que está vindo aí, né, o Dia da Criança. E também eu acho que é muito atual no sentido de que me parece que os pais hoje em dia estão meio perdidos no sentido de que eles colocam, para não ir no extremo da rigidez, que talvez foi o que eles vivenciaram na infância, eu não sei, estão indo no outro extremo de dar assim, muita liberdade, e daí a criança fica tão perdida quando era muito rígido, porque não tem limites. E eu vi uma vez de uma criança conversando com a outra, e ela estava reclamando, eu tenho que sempre estar às 6 horas da tarde em casa, é um absurdo isso, porque é hora de comer, eu tenho que estar em casa. E a amiguinha falou, nossa, você tem sorte, minha mãe não está nem aí se eu estou em casa ou não. Então, o que eu entendi disso é que os limites é uma demonstração de amor. E eu percebo que, em muitos casos, hoje em dia, as crianças estão perdidas porque estão sem limites. E os pais parece que não estão conseguindo. Não todos, a gente não Claro. pode generalizar. Sim, claro. Mas eu acho que o problema vem daí, de eles não poderem dizer até aqui você pode e não mais. E eles vão entrando, e eu acho que eles não estão preparados para a vida dessa maneira. Né? E é uma falsa ideia de que isso é amor, dar essa liberdade Pois sem é. vigilância, é uma reação, talvez, a esse estilo de educação que era de algum tempo atrás, e que agora abre mão sem perceber. Não é que haja uma maldade ou haja uma perversidade, mas acaba sendo quando nós deixamos os filhos sem critérios. Exatamente. E muitas vezes, pela facilidade, né? Pelo meu tempo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que... Dar conta da casa, dar jornada conta- dupla, né? E o tal coisa, a profissão, né? Crescer profissionalmente e muitas vezes você se esquece de que esse é o momento para isto, Exatamente. né? Então, a gente tem que, eu acho que se organizar como mãe, como pai também, para os momentos certos, para cada coisa, né? Cada um tem sua história, cada um encontrou o seu jeito, ou está encontrando o seu jeito de conduzir a sua própria vida. Eu digo isso antes de te perguntar como foi você, enquanto mãe, cuidar de 3 filhos pequenos. Eles não têm muita diferença de idade, hoje já adultos, né? Jovens adultos. Mas como foi que você conseguiu lidar com 3 filhos, tendo um marido pastor, que na época viajava, era cantor, arauto do rei? É um desafio muito grande, tanto para a mãe de hoje quanto para de antes, em termos de dedicação aos filhos, né? Sim, com certeza. E eu me lembro, assim, muito que eu sempre tive uma vida muito ativa também, cantando, tendo atividades na igreja. E quando eu me vi com 3 filhos, meu marido viajando, eu pensava, e eu, Senhor? Exatamente. O que eu vou fazer? Eu gosto tanto de cantar, eu gosto de trabalhar, gosto de fazer tanta coisa, E tô em mas eu fico, eu fico tolhida, eu não consigo trabalhar, né?
muitas vezes. Aí eu parei um momento e falei assim, peraí, Deus está me dando um momento especial hoje. Hoje é o momento de eu cuidar dos meus filhos. Não que eu não trabalhasse, eu trabalhava também, mas eu consegui me organizar trabalhando menos tempo, podendo ter o outro período, um período do dia trabalhava, outro período estava em casa. Então, isso me ajudou bastante, né? Mas teve um momento que você precisou se conscientizar de que ser mãe Era a minha tarefa naquele instante. Exatamente. Você entendeu? Prioridade. Então, para as minhas amigas, eu sempre falo assim, veja bem qual é o teu momento, o que você quer realmente? Você quer crescer hoje profissionalmente ou quer crescer como uma mãe? Porque o papel da mãe é tão fundamental para a vida dos filhos, né, Hoje, Thelma? principalmente, também. Né? Sempre foi e vai continuar vai sendo, continuar né? sendo. Porque ela é a base, ela é que traz a segurança para o filho. E é impressionante como isso faz a diferença na vida da criança. Então você já trouxe um conselho aqui muito especial, um conselho que vai na direção de dizer mãe, e também cabe ao pai, porque aí o pai vai Também. compreender, vai apoiar, vai O ajudar, apoio é vai importante estimular essa mulher a sentir-se bem enquanto mãe, porque tem um marido que entende, que compreende, não que acha que ela está fazendo um trabalho qualquer. Exatamente. Então, eu acho que essa orientação é importante. Aquela que está em sofrimento, com culpa, com uma dificuldade enorme, diz, mas é só ser mãe? Gente, mas ser mãe é 1 milhão E é incrível. de toneladas de importância para a sua vida e para a vida de uma E pessoinha. como? É verdade. E é incrível como eu encontro muitas mulheres nesse dilema, assim, de eu quero fazer algo, quero fazer aquilo, quero trabalhar, E não consigo. mas não consigo. Mas calma, gente. Então, tudo tem algumas seu tempo, sabe? Exatamente. E eu, hoje, com a minha idade, tá, os meus filhos grandes já, eu venho olhando assim, Deus, Ele foi trabalhando no tempo certo para cada coisa. Exatamente. Foi acontecendo na minha vida. Mas eu acho que a gente também tem que estar disposta a isso. Tem um precinho, né? Tem Com um precinho certeza. a pagar, uma abnegação importante, verdade. o cuidado e a Eu abnegação. percebo, assim, não somente por algumas mães não trabalham e não têm a habilidade de demonstrar amor com firmeza. verdade. Entende? Então, às vezes, o problema nem só o tempo que você passa com ele. É mais difícil ser mãe hoje, porque você permite tudo o tempo todo. Então, você se cansa mais, é mais fácil você perder a paciência também, porque eles não têm horário para dormir. Não posso generalizar, mais uma vez, mas eu vejo muito comumente isso. E a criança, em casa, pode fazer tudo. Então, quando ela entra na escola, ela pensa que é uma continuação de casa. E daí ela não se adequa. E aí o professor diz, olha, vamos ter que pegar um psicólogo, um psicopedagogo, porque ele está se comportando de maneira inadequada. E a mãe fica, de repente, surpresa, porque ela não tinha outro parâmetro. Né? E a criança, mais ainda. Quer dizer, a gente, por amor, não está preparando as crianças para a vida. Então, esse amor... talvez seja exagerado, eu acho que assim que amor demonstra-se com firmeza e eles se tornam um pouco agressivos e a gente não pode combater a agressividade física com violência, né? Claro, Alguns pais claro. não conseguem se controlar, mas a minha experiência mostra, assim, não só pessoal, mas do consultório, que, por exemplo, a criança que está batendo, você tem que segurar firme, então ela tem o contato físico, não é agressivo, mas não é frouxo. Então, ele tem que sentir, agora é para ficar quieto, né? Enquanto a criança cabe no seu colo, que você tem Sim. forças para dominá-la. Porque alguns pais demoram tanto tempo que chega um momento que eles conseguem partem para mais, cima né? dos pais, partem para cima dos professores. E aí eles ficam apavorados e vão para a escola e perguntam, escola, o que eu posso fazer para ajudar? Mas é o contrário, né? A função primordial de educação não é da escola, mesmo que eles fiquem muito tempo lá. Então, às vezes, a gente não é nem por ignorância, talvez um pouco, mas é mais por covardia. A gente dá opções para a criança que ela não está pronta para tomar nenhum tipo de decisão naquele nível. E muitas vezes também eu vejo assim, pais que não querem admitir que estão fazendo a coisa da maneira errada. Exatamente. Então, coloca às vezes a culpa no professor, ou a culpa na escola. E aí não é o problema, né? O problema é a base mesmo, como a gente falou no começo, né? É difícil. Inverte o papel de, então, a escola. O que eu posso fazer para ajudar a escola? Não, é a escola quem tem o papel de ajudar a família, mas o papel principal é da família, não tem jeito. E, assim, uma coisa que eu sempre tenho em mente, o exemplo, né?
a criança precisa respeitar o seu tempo também. Só que isso quem vai mostrar É a gente, somos como nós, adulto. né? Eu lembro que eu li uma vez uma mulher que ela queria muito, ela queria ter o momento dela com Deus, de orar. Mas quando a gente tem filho pequeno, é difícil. Não é tão simples você parar para ler um livro, para ler a Bíblia, para fazer uma oração, fazer qualquer coisa. Mas aí ela tinha o momento dela, que ela pegava aqueles vestidos antigos e ela levantava o vestido. Que ótimo! Com aqueles saiotes, mas a parte de cima ela se levantava. Quando ela estava coberta assim, as crianças sabiam que ela estava em oração. Que não podia interromper, Ninguém interrompia, né? Elas Então, sabiam isso aí- dos limites. Os limites. Mas muito quem tem que importante. impor os limites somos nós mesmos, os pais, né? E Exatamente. vamos repetir? Limites colocados por amor. Exatamente. Esse não, aí o menino vai chorar, a criança vai chorar, vai espernear. Aí o pai fica assim, ai, amolecido. Ai, mas eu amo tanto. Não, isso não é amor, quando você amolece por ter dito não, que é absolutamente necessário o desenvolvimento do menino. Amor é você sentir a dor de dizer um não, de ver o seu filho chorando, mas saber, isso tem lugar. Eu sei porque eu estou dizendo não, né? Isso a gente Exatamente. precisa ter E consciência. dói na Dói gente, mas é um cuidado que a gente precisa ter com a criança, no sentido de prepará-la para que quando eles fiquem maiores e saiam de casa, eles cuidem da gente. Por exemplo, eu lembro que toda vez que eu saía, eu precisei trabalhar a vida toda, não o tempo todo. Eu escrevia bilhetinhos, estou em tal lugar, chego tal hora, sempre dando satisfação da minha Informação, vida né? para eles, não é? E na adolescência, quando eles saíam, e quando aprende a dirigir, então aí perde totalmente, né, o controle. E daí, era bom saber onde eles estavam, né? Eu estou chegando a tal hora, eu me atrasei, eu disse que ia chegar a tal hora, não vou chegar, porque a gente dorme tranquila, mais ou menos. Mas quando eles não faziam isso, então eu senti, eu cuidei de vocês a vida inteira, cuidar de mim agora é dizer onde estar. Não quero ir atrás para ver o que estão fazendo, não é isso. É dizer que horas vai chegar. Se atrasar, me avisar, como a gente fez. Então, como você falou mínimo, do né? exemplo, então, eu não posso pedir deles algo que eu não dei antes. Então, eu não posso exigir limites quando eles estão com 10, 15 anos, né? Não entra nas drogas, não vai com meninas para não sei para onde, se antes eles não tinham restrição nenhuma. E quando a gente se apercebe, é muito tarde. Esse negócio do exemplo, né? Eu me lembrei de um episódio que aconteceu comigo e que eu acho que retrata bem isso daí. Eu estava numa fila para fazer um pagamento e aí tinha um menino atrás de mim com o pai. E o menino o tempo todo para lá e para cá e de repente batia em mim e o pai dele falava, filho, para quieto, né? Aí ele uma hora deu um empurrão em mim, eu olhei para trás, mas não assim, recriminando nada disso, né? Aí o pai falou assim para o menino, filho, não pode ver moça bonita, assim, né? Mas aí eu virei e fiquei quieta. De repente o menino vira para ele e fala assim, pai, você esqueceu que você é casado? Olha Só, tá vendo? Aí eu quase que eu virei e falei, toma. Eu falei, nossa, por essa o pai não esperava, né? Exatamente. Você esqueceu que é um homem casado? Quer dizer, o exemplo é tudo. O que essa criança vai levar para pois O ela? próprio menino atinou que o pai não tinha dito algo sábio. Sim. Mas, assim, para dar esperança para esses pais que estão no processo de mudança, assim, de aprendizagem, porque às vezes eles ficam realmente perdidos. Não é que você está fazendo de propósito, não é porque você quer machucar seu filho, ou não é porque você quer que ele tenha problemas na escola. Tem solução. Não é? A gente pode, a cada momento, Deus ilumina a gente. E tem muita coisa boa para a gente ler, não somente de uma escritora que se chama Ellen White, mas outros livros também que falam sobre educação. E eu acho muito importante a gente não desistir, porque há momentos que a gente ama o filho, né, incondicionalmente, e mesmo assim a gente quer uma pausa deles para sobreviver. Então, nesses momentos, seria bom ter uma pessoa com quem a gente pudesse compartilhar, pelo menos, o sentimento. Ou entregar esse menino ou essa menina por 1 ou 2 horas, só para a gente respirar, porque daí a gente não tem tempo de refletir. Quando as crianças são pequenas e são muitas, eu vou fazendo sem saber direito o que está acontecendo. Então, para eu olhar para dentro, eu preciso de tempo.
E quando eu tenho mais de um filho, como a gente que teve 3 meninos também, então é muito difícil. E por isso a gente entende quando você está meio perdido, que não sabe direito como fazer. Assiste aqui a Darleide, ela está por aqui sempre, né? E tem muita coisa boa para ler. E na dúvida, é melhor adiar, porque quando a gente diz não e depois muda de ideia, a gente está ensinando uma coisa muito estranha para essa criança, que ela só precisa continuar pedindo que ela vai conseguir. E na vida não se prepara as pessoas para isso. O chefe dele não vai reagir dessa maneira, o professor dele não vai reagir dessa maneira. Então, é melhor você não começar dizendo não, não, não e depois sim. Pensa um pouco, eu vou precisar de tempo. Eu vi um diálogo de uma mãe. Mãe, quando eu fizer 13 anos, eu quero um celular. Eu não posso te prometer isso. Ele tem 11. Mas, mãe, é normal, você é um teenager. Eu não posso te prometer. E ele fica insistindo, porque se ela prometer, ela vai ter que dar. Vai ter que dar. Mas ela não precisa prometer naquele momento. Ela é pressionada a prometer e não precisa fazer. Então, é melhor não tomar nenhuma decisão do que tomar a decisão errada. Isso. Não é? Então, dá um tempinho, pensa e se perdoa quando errar. E quando fizer uma coisa boa, bate no ombro, Se se elogia. louve. Isso. Ai, como eu sou legal, eu consegui, né? Consegui, eu tô aqui com a cabeça zunindo, mas eu não fiz o que ele queria. Geralmente é no caixa do supermercado, quando ele quer doce. E isso vai evitar também perder a paciência, né? Porque você sabe, não, sem culpa, sem pressão, não vai se deixar E a levar gente pelo cede medo. muito rápido, né? Cede rápido também pela pressão. Quando viu, menino, tá bom. Vai. Tá no telefone. Quando a mãe tá no telefone, pode esquecer. Aí quando eles fazem tudo. Se o filho descobre isso, já era. E hoje em dia no Viu a mãe celular- no telefone, vou lá pedir. Mas essa do celular, descobri. Mas outro dia eu vi uma chargezinha assim que a mãe com... duas mães com 2 crianças, né? E aí, então, assim, como que você... A mulher com o livro e a criança com o livro. E a outra com o celular na mão e a criança com o celular. Olha! Como que você consegue fazer com que seu filho leia um livro, né? Aí não tem nem resposta, porque a resposta já está ali. É a mãe lendo Então, o livro. É o Exatamente. exemplo. É Fica a tudo, né? dica. Eu fiz um programa há algum tempo aí, já tem uns 2 anos talvez, com uma mãe que tem 6 filhos. Se não me engano, 2 naturais, ou 3 naturais e 3 adotados, tal. E ela disse que quando os meninos traziam perguntas, que ela se sentia pressionada, ela fazia uma coisa que eu acredito ser possível fazer em outras situações também necessária. Ela falava assim, a mamãe não tem a resposta agora. Eu vou pensar, depois a gente conversa. E ela vinha e trazia a resposta. Primeiro ela orava, ela pensava, mas os pais precisam aprender a não se deixar levar pela pressão para depois não se arrependerem de ter dado uma resposta equivocada, ou tomado uma decisão que não seria a melhor ou não é a melhor. Exatamente. Intervalo, a gente já volta. Beijo para a Jurema, que está acompanhando, a Jurema Medeiros, para Carla Cíntia Pereira, que deixou seu recadinho no nosso Face. Que mais? A Maiane Samuel Rocha, um beijo para você também. Para o Eliude Cerqueira, ou a Eliude Cerqueira, para Isaura Mate, para Leda Brandão, Joyce Barros, Érica Franciane, Maria do Carmo, Joyce, Amanda, Suzana, Daniele, Eliane Rio, José, Jaqueline, Ana Paula, um monte de gente querida que deixa seu recadinho aqui dizendo que estão gostando do programa, da nossa conversa. E eu agradeço muito por esse carinho de vocês, viu? Hoje o nosso tema é, assim, para dar algumas orientações aos pais. É mês da criança, mas assim, ó, criança, normalmente não tem muito problema, não. Quem tem mais problema é a gente, em lidar com elas, com os desafios delas, né? Então é isso. Mas para ajudar também na educação do desenvolvimento, tem coisa boa aqui da Novo Tempo para eles, como, por exemplo, o DVD da tia Cecel, que está aqui comigo, que é meu. Eu não sou pequenininha, mas eu gosto. Trata de assistir. Assisto sim. Aqui o DVD da tia Cecel. E agora a gente vai rodar, Cecel, mais um trechinho de uma música. E agora é sobre família, tá? Essa que a gente vai mostrar. E tem um outro clipe que tem a sua família participando, né? Sim. Tá bom. Então, mas esse daqui que tem a família dela participando, só se você assistiu o DVD. Porque agora a gente vai mostrar um trechinho em que fala desse tema família, tem a participação dos pais e dos filhos. Roda pra gente ver. O Renato mora só com sua mãe e seu irmão. A Maria é criada com o vovô e com a vovó. O José mora com o seu padrasto e sua mãe.
família da Andréia é o titio e a titia. Os seus primos são criados como sendo seus irmãos. E o Túlio tem em casa 4 irmãos, avós e pais. E a Jaque no orfanato tem irmãos que são demais. É assim, você pode perceber. Toda família deve ter amor pra dar e receber. Dar e receber. Toda família deve ter amor pra dar e receber. Inteligentíssimo e atualíssimo tema, né? As mais diferentes famílias, com muitos filhos, poucos filhos, nenhum filho, enfim, é família, tudo família, né? Com o pai ou só com a mãe, ou com os avós ou com os tios. Parabéns, lindo! Ai, amei isso, né? É um trabalho, bom. assim, família ajudando, né, os meninos, Fernando, que me ajuda muito. E a gente veio com essa ideia desse tema, que é uma inclusão, né? Claro. E que a criança também perceba e sinta a criança que é criada no orfanato. Que ela sinta o amor daquelas pessoas que cuidam deles. Exatamente. E que ali é a família. Que, logicamente, não é o lugar onde eu quero estar, né? Lindo. Quando você é criança. Mas aí, no final, fala assim, mas quando eu crescer, eu vou fazer a família... Eu posso montar a minha família do jeito que Deus orientou. Então, eu posso transformar a minha vida numa coisa que eu quero. Que ótimo. Escolher um outro modelo de família, enfim. Mas hoje o importante é amar a família que tem e ser feliz do jeito que é. E todos querem te passar o amor. Tanto dar como receber. Ai, né? adorei! E a bom. música do Rochael, beijo, um abraço pro Rochael, que é um artista. E você é uma atriz. É mesmo. É, sim, Nossa, é, muito sim, senhora. versátil. Ela é cantora, coreógrafa, ela é tudo, assim, é uma atriz. Você viu quando ela faz A gente japonesinha? faz de tudo. Tava linda demais. Fala em Japão, um beijo para os amigos japoneses. Estava aqui dizendo para ela sobre o Japão, como eu amei o Japão e os meus amigos que deixei ali. E ela disse que essa roupa veio de lá, né? Aproveitar e falar aqui também que o Fernando foi, acho que em 2008 para lá. E aí eles me deram de presente essa roupa. E aí, tá sendo usada no DVD, gente. Lindo, parabéns. Beijo para vocês. No próximo dia 12 agora, eu estarei em Fernandópolis, aqui em São Paulo mesmo, pertinho. Daqui a pouquinho eu vou ver qual é o endereço e eu falo para você, tá? Então tá bom. Vamos continuar aqui a nossa conversa, que eu esqueci. Vamos continuar aqui a nossa conversa. E a minha convidada de hoje, uma das minhas convidadas de hoje, além de a tia Cecel, é a Thelma Witzig, que ela é professora. Não, ela é também. Ela é psicóloga e psicoterapeuta. Mora na Suíça, mas vem aqui no Brasil e a gente está acostumando já a ideia de ela vir aqui com a gente, porque fala muito bem do assunto, atende muitas pessoas, sabe do que está dizendo, com propriedade, como profissional. Muito obrigada, viu? Por deixar um pouquinho sua família, seu tempo e vir aqui nos ajudar com tanto prazer. amor. Pois não? Só voltando com o gancho do celular, eu li uma pesquisa, diz que os bebês de hoje que são amamentados, a gente está imaginando como eles vão estar daqui a 4 ou 5 anos, porque a posição de amamentar é o olho no olho, mas por causa do celular, esse contato visual não está acontecendo. Uau. Então, eles estão acompanhando esses bebês para ver, né? Porque a mãe está ali amamentando, mas não está concentrada mais nele, como era há uns anos. Né? Então, eles acham que isso pode afetar no vínculo que essa criança vai ter com a mãe. Mas eu estava lembrando de um outro caso que fala, por exemplo, uma mãe chega para mim e diz assim, eu criei todos os meus filhos iguais e um deu certo e o outro não deu. Por que será que eu fiz de errado? Primeiro, porque a gente não pode criar todos os filhos iguais. Cada um é um mundo em si. E é por isso que é tão complicado, né? A maternidade, a paternidade. A gente tem curso para tudo. Para motorista, para culinária, mas para pai e mãe é difícil. A gente vai entre erros e acertos. E eu acredito que a maioria dos pais fazem o melhor que podem. E mesmo assim, nem sempre conseguem suprir as necessidades dos filhos. E a gente vê, depois que os filhos estão grandes, né? Você também, a sua já fez 21 anos, né? Pois é. Aí você começa a olhar e pensar, meu pai, quantos erros, quantas coisas erradas que a gente cometeu. Exatamente. Como sobreviveram, né? E como sobreviveram e estão aí. E aí, funcionando bem. Funcionando bem, graças a Deus, né? Mas a gente... Mas tem alguns erros que a gente... Está num campo onde a gente pode errar e a gente também não querer ser a super mãe. Exatamente. Nem dá Não é? pra Não ser, dá, né? não Porque tem não tem condição. super filho. Não.
Não tem. Verdade. Eu acho E tem sim alguma coisa de experiência e de estudo e de aprendizado que são erros que a gente deve ao máximo evitá-los, porque eles sim podem acarretar em traumas, em exatamente. situações difíceis de serem resolvidas, porque não houve uma orientação. Exatamente. Quantas vezes eu recebo aqui no programa mulheres, homens dizendo assim: ah, se eu tivesse ouvido vocês Antes. quando eu tinha filhos pequenos ou antes no meu casamento, ah, se eu tivesse ouvido alguém falar a respeito. Então, é isso, exatamente. A gente comete erros, nós cometeram conosco, cometemos com os filhos, vamos cometer outros e assim Exatamente. vai. Disso eu até falei um pouquinho no começo do programa. Mas a gente pode e deve ser inteligente para procurar uma direção mais proveitosa para nós e para os filhos também, com as possibilidades que a gente tem de aprender, né? Claro. Isso é ser inteligente. Exatamente. E eu acho que a gente tem que ser humilde o suficiente para pedir Humilde. perdão para esse filho. Nossa, isso é importante. Quanto mais nova essa criança, mais difícil era para mim pedir perdão. Porque eu dizia, eu sou a heroína, assim, eu sou tudo para eles. Se eu agora assumir a minha fraqueza, o meu erro, como será que eles vão reagir? Eu orava muito, Senhor, eu sei que eu errei, eu preciso falar para esse menino que eu cometi um erro. E a primeira vez que eu falei, eu nem lembro qual deles, tinha 9 anos, e eu vim meio assim, cheia de dedo, como a gente fala, e falei, disse, olha, eu extrapolei, eu não devia ter falado assim, eu nem lembro o que foi. E suspirei. Quando ele me olhou, ele disse assim, não tem problema não, mas foi tão generoso, tão misericordioso, foi a graça em vez da justiça, né? Aí aquilo abriu para mim espaço para eu, mais frequentemente, pedir perdão, porque A gente eles tem essa valorizam, humildade, né? respeito, eles respeitam. Ela não é tudo, né? E eu não sei se você tem uma pergunta, mas voltando no gancho de cada filho é um mundo, tem uma pesquisa nova que apareceu, não sei se vocês já ouviram falar sobre pessoas que têm a sensibilidade muito aguçada. Eles chamam Highly Sensitive Person. Você pode olhar no Google, HSP. São crianças que nascem com os 5 sentidos ou um deles mais aguçado do que o resto da sociedade. Ok. E essa porcentagem é quase bem alta, até 20% das pessoas têm ou a audição, ou né, o odor, ou o paladar, ou o tato. Então, são aquelas crianças que você está no maior silêncio, mas passou na porta, acorda, e a gente diz, nossa, o irmãozinho dele com um mês a gente levava na pizzaria. Então, às vezes, a gente não sabe o que fazer com esse tipo de criança, porque qual é o pai que sabe? Meu filho é HSP, né? Mas isso não é uma doença, não é um distúrbio. Só que essa sensibilidade precisa ser acolhida de tal maneira para não se desenvolver num distúrbio de personalidade depois. Mas a gente pode falar um pouquinho mais depois sobre isso, se você tiver uma pergunta aí. Eu só acho que é bom levar em consideração isso, Claro né? que é. As diferenças dos filhos, né? 3 filhos, mas 3 personalidades diferentes. Um diferente Criei do todos outro. iguais. Eu achei muito interessante você dizer não isso. dá. Gente, o que deu errado? Criei todos iguais. Talvez esse tenha sido um equívoco, né? que tá o Cada problema. um é diferente, tinha que ser olhado mundo. diferente. Mas Exatamente. voltando que você falou do perdão, eu também me lembro muito de um momento que eu tive que pedir perdão para o Gabriel. E aí eu lembro direitinho, porque eu insisti tanto com ele com uma coisa e ele dizia não, não. Depois eu me arrependi, porque eu invadi. Porque ele não queria. estava no momento. Ele não estava no momento dele de fazer aquilo que eu queria. Quer dizer, eu queria ser autoridade ali na hora. E a gente não faz por mal. Não. Então, essas mães e pais de hoje que dão Eu muito achava que ia ser espaço, legal não fazem ele por fazer, mal. entendeu? Pois é. É isso. Então tá, lembrei agora onde vou estar nesse encontro, lá no encontro distrital Fortalecendo Relacionamentos em Fernandópolis, no 12 de outubro, às 18 horas, no VIPS Eventos. É isso que eu tenho aqui no VIPS Eventos, Fernandópolis. Beijo para vocês. No final de semana, no Rio de Janeiro. Vamos lá, que tem perguntinha para vocês. Tem gente perguntando assim. Tenho um filhinho de 3 anos e ele não suporta ser contrariado e acaba fazendo birras. Como eu devo proceder? Menina, a maioria de nós odeia ser contrariado. A gente pode não fazer birra igual uma criança, né? Mas aqui Mas por dentro. O que dizer, princesa? Bem, eu acho que essa criança não está feliz no momento da birra. Ela despende tanta energia e talvez não dê para essa mãe articular muito com essa criança. Eu tentaria, no começo, fazer reforço positivo. Toda vez que ela não fizesse birra,
valorizar aquele momento. Geralmente eu aconselho a colocar um cartaz na porta do quarto da criança, na altura do olho dela, com aqueles smile faces, e cada vez que for um comportamento bom, vai colocando ali. E depois que ela conseguir, sei lá quantos, que essa criança tem direito a alguma coisa. Eu não sei se vai resolver num momento como esse. Eu acho que se acontecer na rua, porque a gente também não quer ser envergonhado, eles aproveitam para fazer ali justamente para que a mãe ceda. Então, ela já deve prevenir antes de sair e, nesse momento, não importa o que os outros digam, se ela é uma megera ou não, ela não pode deixar... Firme, né? Levanta, pega, porque de 3 anos ela consegue carregar ainda. E que ele não consegue, mais cedo ou mais tarde, ele vai ter que aprender que na vida a gente não faz somente o que a gente quer. Mas assim, com muito amor, com muito beijo, com muito abraço, e você vai... ser contra o comportamento, mas não contra a criança, né? Deus ama o pecador, só não ama o pecado. E a gente, como mãe, às vezes a gente fica meio amuada, ai, que absurdo, esse menino me cansa, não. Mamãe te ama e por isso, né, a gente não vai permitir que você faça isso. E deixar bem claro para a criança também a questão de que eu não aceito o seu comportamento, isso que você fez que eu não aceito. Mas eu te amo do mesmo jeito, né? E por isso a mamãe está agindo assim, falando assim, acolhendo você dessa maneira. Acho que é importante também verificar se o pai participa desse momento, no sentido de, será que esse menino faz birra com quem? Só com a mãe? Só não aceita a contrariação da mãe? E o pai? Como que é esse jogo familiar também? Que a criança é inteligente para perceber, né? Muitas mulheres também que eu vejo assim, eu vou deixar para quando teu pai chegar a gente resolver. Não tem isso, né? Não. Mas tem que resolver no Imaginou momento. se você tivesse que esperar o pastor chegar? Uau. O pastor Fernando chegar para levaria 30 dias, 40 dias, muitas vezes. Mas é tão Outra mais coisa fácil. também que eu acho importante salientar outra vez, antes você falava sobre as crianças as pessoas mais sensíveis. Existem também aqueles que têm um gêniozinho já desde pequenininho, já mais nasce forte, ali, que são muito inteligentes, né, perspicazes, mas eles enfrentam desde pequenininhos. E a gente às vezes diz assim, esse menino vai ser um líder, por isso eu não posso quebrar a vontade dele. E eu concordo, né? A Ellen White também fala que a gente não pode quebrar, mas a gente tem que limitar. Conduzir. Exatamente. Ele não pode, ele tem que aprender a ser contrariado. Exato. Não é? E aceitar. É frustrante, eu sinto com você, eu estou sofrendo. Quando eu castigo você, eu estou me castigando. Né? Ou quando eu lhe privo de algo que você gostaria de ter, para mim é tão doloroso quanto. Né? Na linguagem que ele entende, dependendo da faixa etária. E também você está preparando para as frustrações que ele vai ter lá na frente, né? Porque hoje em dia, não adianta, essa geração vai ter não muitos tem momentos. tolerância nenhuma à frustração. É verdade. Né? Ai, gente, quando a gente vai assim no trânsito, né? Uma pressa, tem lá um semáforo dizendo pare. Que coisa mais que contraria o ser humano, mas tem que parar, porque senão tem multa, né? Enfim. Pois é. Ou seja, nossos filhos precisam ser contrariados. Precisam aprender a lidar com frustração. Isso é viver. Isso é protegê-los até da polícia. Exatamente. E ao mesmo tempo dizer, eu entendo que você está frustrado, eu entendo que você está se sentindo mal, eu sinto com você, mas é necessário. Então, demonstra, né, fala do coração para o coração, mas com firmeza. Eu lembro de um moço que ele disse que estava estudando fora e às vezes ligava para o pai dizendo o quanto estava difícil lá, até financeiramente, estava muito difícil. O pai ouvia, acho que com nó na garganta, ouvia o relato do filho, mas ele sabia que tinha um propósito de estar ali e não poderia amolecer para o filho voltar para casa. E ele só escutava, e o filho contando, ele escutava e dizia assim, filho, isso é bom para o seu caráter, mas com amor. Isso é bom, filho, isso vai ser bom. Um dia você vai saber. Um dia ele vai entender, Um dia vai entender. E agradece depois, né? Tenho uma filha de 1 ano e meio, mas eu não consigo que ela fique, por exemplo, dentro da igreja na hora do culto. Sabe o que ela faz? Chora alto, faz o maior escândalo até que eu saia. O que eu faço? Uma boa pergunta. Será que essa mãe está preparando algumas coisas para a criança, para que seja atrativo naquele momento? Então, a gente tem que pensar nisso, né? Eu fazia muito com os meus filhos. Já separava com antecedência, mas não apresentava para eles o que ia levar. Que tipo aquilo era uma surpresa que era do sábado. Especial. Coisa simples, às vezes um livrinho novo para ele pintar, lápis de cor pequenininho. Sempre uma coisinha, uma novidadezinha que, nossa, olha o que tem. Pronto, a criança fica. Não levar brinquedos, que eu acho que brinquedos não é uma coisa legal. para aquele lugar. Não, eu acho que não. Mas algo assim que seja quebra-cabeça, por exemplo, eles tinham quebra-cabeça de historinhas da Bíblia. Então vai, leva, a criança fica entretida
E ela está E é ouvindo. envolvida com assuntos espirituais, né? Exatamente. E ao mesmo tempo ela está ouvindo. Sim. E ela consegue. Consegue. ficar. Algumas crianças conseguem, outras têm mais dificuldade, claro. apesar de você levar todo o material. Eu imagino que essa bebê também. deva ser um desses casos. Mas eu acho que ela já aprendeu que quando ela sai, não acontece nada de ruim lá fora. Então, ela consegue o objetivo dela. Se ela relacionar a saída da igreja com o grito, que a mãe está atrapalhando os outros, né? Se ela fica lá dentro. Então, realmente é uma situação de... A menina é esperta. Mas se ela sabe que tem uma consequência negativa ao sair, a mãe explica. Ó, se chorar, a gente vai sair para não atrapalhar os outros. Mesmo sendo bebê, pode falar como adulto. Mas aí tem uma consequência negativa que a mãe tem que pensar o que vai ser. Pode ser que, com o tempo, esse comportamento seja desaprendido e ela prefira ficar dentro da igreja. Do que sair. Porque se ela sai, tem alguma coisa boa lá. Liberdade, sei lá o que, espaço, menos calor, eu não sei. Né? E aí tentar preparar a criança já no início da semana para o sábado. Uma vez eu li no Lar Adventista que a partir dos 9 meses a criança já pode aprender a ser reverente. Interessante. Uma palavra tão pesada, né? E aí eu digo, não, isso não pode ser, porque eu li antes de ser mãe, né? E eu experimentei com um deles. Mas depende também da criança. Se a criança é mais calma, é mais fácil. Se a criança tem um temperamento mais forte, que a gente não pode influenciar no temperamento antes de nascer, mas a gente pode mais ou menos guiar. E agradeça a Deus cada vez que você conseguir que ela não chore, sei lá, ou pouco tempo, porque senão você se desanima, né? Porque a menina com 1 ano e meio já está nesse domínio todo. E deixar de ir à igreja porque a criança dá trabalho, eu acho um erro. Porque a criança, aos poucos, ela vai aprendendo. Mas Aí a gente entra com um pedido de ajuda e compreensão dos demais da comunidade religiosa, para quando a criança chorar, não todo mundo virar para trás e ficar assim olhando para a mãe. Aí a mãe não que vem mesmo. mãe Constrange, né? muito chato. Constrangedor. A criatura já... Aí também a gente pede para o pai e para a mãe também se envolver, porque tem pais que dizem assim, chora aí, que não tem nada de mal, porque eu quero ouvir o sermão. Aí também não dá, Então, né? aí tem tanta coisa que Nem envolve. a pessoa não prega, o pregador não consegue falar, ninguém consegue escutar isso, mas eu quero. Então, assim, tem que todo mundo compartilhar dessa experiência que é de todos nós, é do ambiente da igreja. O filho dos outros acaba sendo nosso filho também. Ou deveria ser. Talvez o pastor pudesse pregar sobre isso. Como a família, né, a família da igreja pode acolher família com crianças pequenas. Para revezar. Eu acho que no fim do culto essa mãe deve estar exausta. Né? É mais tranquilo para ela ficar em casa. Mas se ela tiver esse apoio e não desistir, essa criança vai crescer dentro da igreja, vai ser parte da igreja. Meu nome, criança, tenho 2 crianças, uma de 5 anos e uma de 7 meses. A minha filha de 5 anos é agitada e depois que o meu outro filho nasceu, sabe o que aconteceu? Piorou. A coisa ficou complicada. Tadinho. Eu não sei o que fazer, eu não consigo sair com eles porque ela não me obedece, eu não consegui ficar quieta, não consegue ficar quieta. Encontro uma dificuldade muito grande também quando vamos à igreja, eu não consigo. Outro caso de não conseguir ficar. Mas aí vamos pontuar o aspecto agora de serem 2 crianças e de a mais velha estar assim, muito ativa nesse promover esse incômodo. Talvez porque esteja incomodada com alguma situação também, né? Quem sabe a presença do irmão. Pois é, e todo bebê que nasce depois de 5 anos, esse até 5 anos é criado como filho único. É verdade. Né? Então, ela foi quase uma filha única. E talvez ajuda a alimentação, evita dar doce nesse dia que você vai sair com ele, sei lá, né? Dá uma frutinha, dá uva passa, sei lá o quê. Muda a alimentação, que às vezes ajuda um pouco a diminuir essa agitação. E toma tempo com ela sozinha. É melhor do que dizer, você é grande, se comporte, porque ela não é adulta. Né? Seu irmão é pequeno, cuide dele. A mãe tem que tomar tempo sozinha com ela. Vamos sair hoje, hoje é dia das mulheres. Vamos lá, não sei aonde, tomar um sorvete, caminhar na beira do lago, eu não sei nem onde ela mora. Mas assim, para ela perceber que ela ainda é a princesinha, apesar do irmão estar presente. Porque, naturalmente, ele precisa muito mais da mãe. Mas, para isso, essa mãe tem que ter uma infraestrutura, tem que ter um pai que fica com o bebê em casa à noite quando ela sai com a menina, ou tem que ter uma babá, ou uma sogra, ou uma mãe, ou um sozinho da igreja que poderia cuidar desse bebê enquanto ela sai com a filha. A filha tem que se sentir importante, porque o jeito de ela chamar a atenção é um comportamento negativo. Pode ser. Seja isso. Pode ser. Né? É, por aí. Eu acredito muito nesse laço que a gente não pode deixar que se desfaça com a chegada de outro filho. É tão difícil, a mãe está exausta. Claro, tadinha. Mas assim, encontrar um jeitinho, com a ajuda de amigos, um familiar, o próprio pai, de ficar com essa, não, mamãe e filhinha, hoje é nosso dia. Exatamente. Aí essa menina, ai, mamãe e filhinha.
Aí a mãe consegue, quem sabe... Você ajuda a mamãe a cuidar do irmãozinho? Já imaginou essa menina? Ai, eu tô ajudando a mamãe, porque eu sou a mocinha da casa. Se sente importante. Se sente. Então tenta isso. Se não, já tentou. Pode ser que nós estejamos dizendo alguma coisa que você já fez. Mas faz de novo, faz de novo, faz de novo. E na dúvida... Você fala. Não, que você... a Thelma comentou, né, de sair com a criança e tal. E eu me lembro que o Fernando, ele tinha um dia especial para cada um. De levar para tomar um lanche. Isso, que lindo. Como o pai, só filhos homens, né? Então, era o dia do Felipe ou do Gabriel. Não, hoje é o dia de sair, passear, porque para ter esse bate-papo, essa conversa de pai para filho. Confidências, quem isso sabe. é Modelo masculino também, né? Coisa que a gente não pode passar. E a criança sente a segurança também, quando chega a adolescência, de contar para o pai, de se abrir para o pai. Ou para a mãe, né, no caso. Então, isso é muito importante. Coisa linda. E faz parte. E essa mãe deve estar muito cansada. Olha, se você tiver alguém para deixar as crianças, vai passar o final de semana num spa. Você volta ótima, aí você vai dar tudo que você pode para essa menina, ela vai acalmar. Nessa crise, se não der um spa, uma horinha no shopping já pode dar um sorvetinho, uma massagenzinha ali de cadeira. É isso mesmo. Tem uma outra mãe aqui perguntando quais seriam outras formas de punir que não seja bater. E talvez ela esteja falando do punir por conta de nós estávamos falando antes dos limites, né, dos critérios. O que podemos fazer para os filhos? Olha, eu acho que essas regras têm que ser feitas juntas, mãe e filho, não importa a idade. Claro que quem toma a decisão geral é o adulto, mas assim, descobrir coisas que a criança gosta e dizer, olha, se fizer isso e isso, a gente vai poder ir nadar tal dia. E se não acontecer, a gente vai ter que esperar mais, entendeu? Então, determinar essas regras junto com ele. O que é que você acha? Por incrível que pareça, quando a gente envolve a criança, elas são mais rígidas do que os pais na formação das regras. E daí as regras não são dos adultos, são dos dois. São deles mesmos. Exatamente. Então, está escrito aqui, assinado, mesmo que ele não saiba assinar ainda, né? O dedo, a digital, fazer um negócio bonitinho. E aí, quando eles vão crescendo, eu tinha uma cesta em casa, eles iam colocando os desejos. O que ele quer? Minha mãe, por exemplo, um deles diz assim, poxa, por que você conversa tanto com seus amigos e comigo você não conversa? Eu perguntava, né? Toda carente. Mas também os comentários que você faz. Aí eu me alerto, eu estou falando um negócio que não tem nada a ver, eu tenho que me cuidar. Não é? Se eu quero participar dessa conversa. Então, não posso criticar. Também, né? Eu não falar besta, um negócio que tem nada a ver. Né? A gente nem se apercebe, só quer dizer alguma coisa. Então, talvez, a gente tentar entrar no mundo desse menino de 8 anos, de 10 anos, de 12 anos. Né? Mãe, depois eu aprendi, eu chegava na escola e dizia, posso te beijar na frente dos outros? Assim, menino, com 8, 10, não, aqui não, então anda mais um pouquinho. Tem que os combinadinhos. E a questão também de pegar no pé quando maior, né? Então, a gente também tem que pensar, será que está valendo a pena pegar tanto no pé aqui? Então, será que não estou perdendo mais do que ganhando? Quem sabe, tem que escolher as batalhas, porque todas a gente não ganha. E deixar um pouco que eles façam as próprias escolhas. Porque eles também vão aprendendo com as próprias escolhas. Se não se derem bem, opa, eu que escolhi isso. Né? Quanto a entrar no mundinho deles, né? Tenha 8, 10, 12, 15 anos, você precisa ir aprendendo e tal. Quando criam pequenininhos também, ter um tempo de sentar, de brincar, de ficar ali. Alguns dias eu encontrei assim uma caixinha com o que eu fazia com a minha filha. Fazia boneca de papel, roupinha de papel, coisas que eu tinha feito na minha infância, fiz para ela. Brincar de elástico, brincar de bambolê. E vai construindo memórias. Construindo memória, construindo emoção, resgatando. Mas aí você precisa ter um tempinho, né? Para isso. Investir. Criar filho dá trabalho, mas vale a pena. Investimento mesmo. Tem um investimento de tempo, de qualidade, de quantidade também. Se não é todo dia, mas assim a criança pode ficar na expectativa de que seja o sábado, que é o dia que nós, adventistas, e outros guardam como um dia especial, como o dia da criação, o dia da família, que seja o sábado. Vamos para a igreja, para o culto, aí mais tarde sai com a família, vai para um parque, vai brincar. Sábado não é dia de carrancudo, especial mesmo. Dia especial, ou se não é no domingo de manhã, é na segunda de tardezinha, eu não sei como é que é o seu horário de trabalho, mas faz alguma coisa, faz um esforço. Se você não fizer, alguém está
está fazendo para ganhar o seu investindo. filho, e não é do seu jeito que o outro ama, é o seu jeitinho de mãe, o seu jeitinho de pai. Os pais estão separados, brigaram, se divorciaram. Por favor, ama esse filho, cuida desse seu filho. jeito. Ah, meu pai, acabou o programa. Beijo, Nossa. beijo, beijo, beijo para todo mundo e até semana que vem. Que pena. Pensem, orem Tchau. pelos filhos, entregue os filhos ao Senhor Oração. e Deus dará o Espírito Santo a eles e a você. Amém. Amém.